Dissemos já que a mensagem de Fátima poderia ter salvo 100 milhões de vidas de mortes, em face de mortes violentas só no século XX. Mas como será que a mensagem de Fátima mudaria as realidades para evitar essas mortes? E os pastorinhos, os 3 pequenos videntes que recebiam as mensagens do anjo e depois de Nossa Senhora, eles mudaram? Nós já falamos de 2 aparições do anjo. Como é que estava o coração deles? Segue conosco que nós vamos ver isso neste vídeo. Olá, a paz de Jesus, que bênção estar novamente com todos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães e nós estamos aqui novamente para meditar sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Nós falamos sobre as 2 primeiras aparições do anjo de Portugal aos pastorinhos de Fátima e cumpre nós darmos uma parada para refletir sobre o que acontecia. Nós dissemos aqui como a mensagem de Fátima impacta o mundo, poderia ter impactado muito mais o mundo se tivesse sido atendido, né? Se os pedidos que Deus faz para o mundo através de Nossa Senhora em Fátima tivesse sido atendido. Mas no cristianismo as coisas não funcionam assim. Deus dá uma mensagem para mudar o mundo, lá as realidades temporais. Não. O que Deus faz é a transformação do mundo através da mudança dos corações, através da mudança das pessoas, da santificação das pessoas. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender com o cristianismo todo, e com a mensagem de Fátima em particular, é que nós não devemos ficar procurando esquemas de mudança global, mas a grande mudança é a metanoia, é a conversão. Então, depois das 2 primeiras mensagens, a segunda, no ápice do verão de 1916, Lúcia tinha 9 anos, Francisco 8 e Jacinta 6 aninhos ainda. Lúcia faz uma observação sobre o que ele sentia. Ela diz assim: essas palavras do anjo, quais foram as palavras do anjo, né? Aquela que nós já tínhamos visto nos vídeos anteriores. A mensagem de orai muito, os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia, oferecer sacrifício e tal, e depois a explicação de que eles deviam oferecer sacrifício de tudo o quanto eles vivessem, tudo aquilo que Deus mandasse para eles. Então, a Lúcia diz assim: essas palavras do anjo gravaram-se no nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Vai ter uma continuidade, mas nós vamos depois. Primeiro, então, essa sensação. Veja, uma sensação a gente não consegue explicar, não consegue compreender. Nós fazemos uma aproximação. Mas como que uma luz os envolvia e os fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado. E a realidade mais fundamental do cristianismo e do universo é que Deus nos ama. É o amor do Senhor. Isso é que move tudo, isso é que nos leva para o bem, isso é que dá esperança para a humanidade diante de todas as dificuldades. Mas isso assim é doutrinariamente, mas é pessoalmente. Vale, tem um valor universal, mas tem um valor pessoal. É preciso ser movido por essa realidade, por essa verdade, para poder fazer qualquer bem. Os pastorinhos, eles não eram santos, eles não eram místicos antes do início das aparições. Eles eram puros, tinham uma reta intenção e foram escolhidos. E atenderam ao chamado. Eles vão se tornar grandes santos. Vão se tornar. São Francisco e Santa Jacinta Marto já canonizados. Né? Tendo morrido com muito tenra idade. Mas ainda não era. Estavam começando a mudar. Também nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício, como lhe era agradável, como por atenção a ele, por atenção ao sacrifício, convertia os pecadores. Os sacrifíciozinhos que eles faziam, eles passaram a compreender como isso convertia os pecadores.
Isso é uma realidade muito grande. O mundo vai ser mudado porque os corações vão ser mudados por aquilo que Deus muda nos corações das pessoas. Deus converte os corações pelos sacrifícios que nós fazemos. Isso é o centro da mensagem de Fátima. E nós aqui, no mundo e na igreja, às vezes ficamos tentando buscar mirabolâncias, invenções, para saber como mudar o mundo. Esse slogan, né? Ah, você quer mudar o mundo? Para mudar o mundo, né? É preciso rezar, se converter, fazer sacrifício e jejum. É isso. Né? Já disse Santa Teresa de Calcutá isso uma vez por um entrevistador dela. E aí segue a Lúcia assim. Vejam, não é sentimentalismo, não há uma sensação quentinha no coração, não é isso. É uma coisa que movia a ação, que movia a conversão, a atitude. Ela vai dizer o seguinte: por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo que nos mortificava, sem nos discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências. Então, assim, realmente, todas as pequenas contrariedades nós começamos a oferecer para Deus, como é o que o anjo pediu e como é o que sempre a igreja ensinou a fazer. Mas eles eram pequenininhos ainda, não sabiam, mas souberam pela palavra do anjo. Sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas, prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Nós não fazemos nada demais, a não ser passar horas prostrado, deitado com a fronte por terra, como o anjo havia feito na primeira aparição, e rezado a oração que ele havia ensinado. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, espero, adoro e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Já é uma grande mudança. Mas os pastorinhos vão mudar muito mais, eles vão se converter muito mais. Eles vão ser grandes santos. E nós vamos ver isso ao longo das aparições. Existe uma ação mística, essa sensação que eles sentem após a fim da aparição do anjo, e existe a resposta deles, que vai ser a efetiva conversão. Nós não temos essa experiência mística, mas podemos e devemos aprender com as palavras que o anjo ensinou e aderir à conversão que os pastorinhos também tiveram. Tá bom? Fica de lição para nós rezarmos a oração do anjo, fazermos sacrifícios, nos prostrarmos como eles se prostraram e nos convertermos para atender os pedidos do Senhor e de Nossa Senhora. Se você gostou, curta, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no canal e nós vamos até o próximo vídeo. Um abração, Deus abençoe a todos.